E a gente agora vai trazer um assunto que está despertando a atenção de muita gente. A gente sempre tem dúvidas, né, sobre heranças, processos. E um deles é o assunto que está relacionado à herança do apresentador Gugu Liberato, que ganhou mais um capítulo recentemente com o surgimento de um possível filho não reconhecido do apresentador. Além disso, a Rosemira, que é mãe dos filhos de Gugu, luta para conseguir um espaço no testamento. Para a gente entender melhor esse cenário, vamos conversar agora com a advogada Vanessa Paiva, que é especialista em direito de família e sucessão. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Bem, Vanessa, a gente acompanhou nesta semana o surgimento deste homem de 48 anos, que se diz filho do Gugu Liberato e vai ingressar na justiça pedindo o exame de DNA para um possível reconhecimento. Isso é possível ser feito? Entraria na história da herança? Seria um processo à parte? Como funciona? Então, isso é super possível ser feito, tá? Um reconhecimento de paternidade pós-morte. Isso funciona da seguinte forma, tá? Ele ingressa com uma ação investigatória de paternidade, então o primeiro passo é esse, e isso pode suspender o inventário e até mesmo a questão do testamento. Por quê? Embora a questão do testamento tenha sido decidido no STJ, mas é passível de recurso. Isso muda todo o cenário da história, porque se entrar mais um herdeiro, o direito dele pode estar sendo aí diminuído ou até mesmo extinto, porque não vai restar mais nada da herança se esse testamento continuar sendo válido e se ele for regido pelo ato de última vontade do Gugu. Então, é possível ingressar com esse pedido de ação de investigação de paternidade e detalhe. Se os herdeiros, né, ou os parentes mais próximos ao apresentador se negarem a realizar esse exame, a paternidade pode ser efetivada de forma presumida, é o que prevê a lei. Bem, fala-se de cerca de R$1 bilhão, né, referentes à herança do apresentador Gugu Liberato. E segundo o testemunho, ele havia feito uma divisão de 75% para os filhos, 25% para sobrinhos e outros parentes. Nessa situação, só para eu entender melhor, se porventura o homem de 48 anos for filho de Gugu Liberato, ele entra nessa fatia dos 75% correspondente aos filhos? Sim, se esse testamento não for invalidado, que a gente tem duas vertentes aqui. Ao meu ver, esse testamento deveria ser invalidado e aí a gente pega a totalidade dessa herança, que é esse valor aí estimado em mais ou menos R$1 bilhão, e divide entre os herdeiros, que seriam, no caso, os descendentes. E nesse rol entraria esse novo filho. Agora, se não for esse o entendimento, sim, esse novo filho ele entra na partilha dos 75% dos demais filhos do Gugu, porque não pode haver distinção entre os filhos nesse momento. Agora, tem a questão também da Rosemira. E aí a divisão ficaria ainda mais acirrada, diferente, digamos assim. Se ela conseguir comprovar essa união. Por favor, desculpa, eu lhe interrompi. Pode continuar. Eu finalizei. Ok, tudo bem. Porque a senhora falou da questão da Rosemira. Até antes da gente entrar especificamente no caso dela, eu só gostaria de entender um pouquinho melhor essa questão da história. Então, um testamento, ele não é soberano. Ele pode ser revisto ou até cancelado? Pode ser invalidado o testamento, que é o que as filhas do Gugu estão querendo ainda, invalidar esse testamento, porque esse testamento, de fato, ele não foi feito observando as normas legais brasileiras, que diz que esse testador, quem está testando o Gugu, no caso, ele não poderia dispor de 100% dos bens dele. Ele poderia dispor de 50%. Então, o testamento tinha que ser feito sobre 50% dos bens, que é a parte disponível, que a gente chama, e a parte legítima, que são os outros 50%, em tese, ela seria intocável. Agora, voltando como a senhora trouxe para a gente a questão da Rosemira, que foi a mãe dos filhos do Gugu, ela quer ser reconhecida como companheira do apresentador nesses últimos anos, e uma diversidade de detalhes sobre o relacionamento que eles tinham vieram à tona recentemente na imprensa, mas vamos até a questão do testamento.
O que ela tem tentado, justamente no reconhecimento da união civil, se ela for reconhecida, ela teria, portanto, direito a, em tese, a que porcentagem da herança, doutora? Perfeito. Ela está pedindo reconhecimento de união estável por esse período que ela diz ter convivido como companheira do apresentador Gugu. Se ela conseguir esse reconhecimento e esse reconhecimento for por esse período, do período que ela conseguir, todos os bens adquiridos nesse período pelo apresentador tem que ser partilhado na proporção de meia. Então, metade seria já destinada a Rosemília e, sendo a metade dela, não pode estar ali disponível para que o apresentador distribuísse, dividisse da maneira como ele achasse correto. Então, por que ela pode ser a meia, tá? Porque nesse período que for reconhecido, a união estável, ela seria regida pelo regime de comunhão parcial de bens. E nesse regime, tudo que for adquirido por ambos é dividido meio a meio. Então, ela teria 50% já garantido para ela. O que ele conseguiu antes, ela entra como herdeira. E aí ela começa ela faz parte ali dos herdeiros na proporção igual. Então, junto com os filhos, ela teria uma porcentagem do que ele já tinha antes de iniciar essa união estável com ela. Bem, nós conversamos com a advogada Vanessa Paiva, especialista em direitos de família. Bom domingo para você, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigada, um bom domingo a todos.